Quase caiu, meu Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Alô, alô, bem-vindos, bem-vindas. Vambora, gente? Estão aí? E aí, gente? Contem novidades. Alô, alô, salve Lazari, beleza? Clara Schuller. A Estrela Carvalho. Tudo bem, gente? Cheguem mais, sejam bem-vindos, bem-vindas, boa noite. Verônica Nogueira, beleza? Olá. LGBzão, tranquilo? A equipe da câmera, não, o pessoal tá desatento aqui. Complicado, complicado demais. Peraí. Salve, salve. Tudo bem, gente? Salve, salve, direto de Bolívia. Bem-vindo, Lucas. Pessoal desatento da câmera, o pessoal que cria tumulto. Pessoal, É. muito complicado isso aí, Mas cara. se Muito você, complicado. se você continuar reclamando, Daniel, o pessoal da Ah, conexão pode inclusive te derrubar, sabia, cara? O pessoal às vezes clica no botão aqui e te derruba. Se começar muita reclamação, aqui não é democracia, não, tá? não sabia que tinha essa possibilidade, não tem Tem. isso, Você cara? quer que eu teste aqui, cara? Não, não precisa testar, Não não. precisa. Eu sei que o pessoal tem um botão aqui, compre um selo para apoiar o Petit Ah, Jornal. é, Tô tem achando isso. maravilhoso, cara. Fica Mas eu acho que aparecendo aqui. não tá ativado ainda não, cara. Peraí, tem que botar a legendinha aqui. Quer ver que é bate-papo Claro, tá, cara, tá ativado sim. A Cintia Cerqueira, inclusive, já comprou dois 396. selos. Já Não tá comprou dois não. selos. Não Comprou, tá. cara. Não tá, cara. Selos a selos. A- Aí, Paula NR Underline também comprou dois selos. Obrigado, Paulo. O pessoal tá chegando aqui. Cara, fiz errado, cara. Peraí. Exclui comentário, tem que fazer tudo de novo. O que foi? Aqui, ó. Escrevi errado. Bate-papo 396. Selos a. Tem crase, não tem? Ah, certamente tem. Selos a selos. Apoie o Petit. Selos a selos. É isso que importa. Pronto, agora sim tá ativado, Daniel. Quer ver? Pessoal testar aí, tentar comprar agora vai conseguir. Antes não estava conseguindo, não, mas agora vai conseguir, com certeza. Olha aí, olha aí. Coisa Agora boa, vai. coisa boa. É isso. Daniel, essa luz está te deixando mais grisalho, mais charmoso, cara. Tem que te dizer isso. Ah, Ficou eu muito gostei, boa essa cara. luz em você, Eu ficou gostei dessa ótimo. luz. Acho que foi ótimo. Aí, ó, Aí, Bruno KS comprou selo, Bruno obrigado. KS. Rodrigues Tis comprou selo, obrigado. Board Obrigado. Game Box comprou selo, obrigado também. O pessoal está perguntando se o Daniel acordou agora. Não se trata disso, gente. Se trata de um homem trabalhador, um homem que batalhou o dia inteiro Gente, a gente pelo, tira, pelo, a pelo leite gente das tira as crianças. nossas É sonecas. óbvio, é isso, Ah, claro. porque o Tanguy só pode essa hora. Pô, eu não vou dormir antes por causa Óbvio que disso. vai. Por Não causa vou tirar disso, minha soneca antes. Entendeu? Eu acho isso exatamente. muito complicado, cara. O pessoal está Muito perguntando se complicado. você nevou, Daniel. Nevou? Levou por quê, cara? Só porque tá. Não, mas olha só, tô falando de verdade, tá bonito, cara. Você deveria, inclusive, adotar esse tom de cabelo, ficou muito bem em você. Entendi. Eu acho Muito que disse um obrigado pouco aí. mais sobre a idade da sua alma. Eu achei que ficou bom. Entendi. É um belo Aí, ó. elogio. Caian Barato comprou 2 selos, obrigado. É isso, Olha aí. Olha aí, é isso. gente. Como é que Bem-vindos, você está acompanhando a Copa? Como é bem-vindas. que está a sua expectativa com relação à estreia da seleção portuguesa, Daniel? Que dia que estreia? Vou até ver aqui, cara. Rapaz, você sabe que tá havendo uma crise interna na seleção portuguesa por causa de CR7, né, cara? CR7 tá, Gente, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. tá Tira todo mundo centralizando. desse CR7. Aí, mas vai fazer Que o quê, cara? isso, gente? Não, Tira pelo todo amor. mundo, é o CR7, gente. Foi-se o tempo, cara. Foi-se o tempo que é assim, agora não é mais. Agora não é mais, agora temos aí alternativas, uma seleção Tem alternativa. talentosa. E o CR7 também envelhecido, sei lá. Que dia que Portugal joga? Que dia que o CR7 joga? Isso que eu quero saber. Quinta-feira. Mesmo dia do Brasil. Mesmo dia, aliás, é porque é o grupo germinado ali, né? O grupo vizinho, né? É 1 da tarde, é verdade. Pô, e os dois jogos quase um atrás do outro, né, cara? Uma da Tô te tarde, 4 da falando, tarde. rapaz. Tô te É isso. falando. Olha aí, temos aqui, tem aqui pessoal chegando. Augusto S. Perfeld comprou selo. P. Bianchi Rio comprou selo também. Olha aí.
Bianchi. Obrigado, pessoal. Obrigado, valeu. É, cara, o técnico do Irã é português também, né? Como é É, que é o nome dele? não sei. Esqueci o nome dele. Mas, enfim, É, é português. João Silva. João Deve ser. Silva. Pedro Carvalho. Pedro É, Carvalho. é. Aí, Ana Bom, enfim, Paula é português. Almeida, comprou selo, obrigado, Ana Paula. O pessoal tá chegando aqui pra live, rapaz. Tá criando tá criando um vamos legal. Silvio Amanhã, Kohn, cara. Daniel, eu quero saber Argentina e Arábia Saudita. Você torce pra quem, cara? eu torço. É difícil, né? Esse porque um é Argentina, né? E o outro é o MBS, né? Aí fica difícil, né? A gente Cara, torce não é pra. só o MBS, cara. Porra, é a Arábia Saudita toda. A gente torce que os dois percam. Pode perder para que os dois percam? Torcer para que os dois percam. Os dois têm como perder? Cara, eu acho que a regra da FIFA não permite, não, cara. Não Será? permite? Eu acho que não. Tem a possibilidade a Argentina Não, eu acho que não. ganha, a possibilidade a Arábia Saudita ganha, a possibilidade de empate e a possibilidade dos dois perdem. Não, acho que essa. Eu O FIFA eu gostaria acho que não dessa. autorizou ainda. A FIFA não autorizou ainda. Pô, a Argentina desde criancinha, cara. A Arábia Saudita é muito intolerável, cara. Não tem condição, não. É muito intolerável, mas eu vou ter a Argentina, né, cara? É difícil também, né? É Você difícil. é desse, Daniel? Você é desse Galvão Bueno, assim? Não pode torcer pra Argentina. Eu sou, cara. Jamais. Eu sou. Eu Viviane acho. Ribeiro. Viviane Ribeiro comprou selo aí, ó. Obrigado, Viviane Ribeiro. Viviane Comprou, Ribeiro, aliás, esse ano, nas obrigado. últimas 3 lives da gente aqui, ela tava aqui comprando selo. Ela está com a gente todo dia. Muito obrigado, valeu. Marco Yuri comprou o selo aqui também, tá aqui. Muito obrigado, Marco. E amanhã também tem Dinamarca e Tunísia. Pô, que Belo jogo, pelada, hein? hein? Que Promissor. pelada, hein? Que Belo pelada. jogo. O Laudrup vai México e jogar? Polônia. Os México e irmãos. Polônia, cara. A Polônia vai entrar com 14 jogadores em campo e vai falar assim: quero ver tirar alguém aqui. Porra, não vai tirar porra nenhuma. E vai jogar com 14. E é isso. Eu quero saber se os irmãos Laudrup vão jogar pela Dinamarca. Porra, Daniel, você tá muito velho, cara. É Por muita que, velhice. gente? Eu nem sei quem são irmãos Laudrup, tá? Só Que para deixar isso, claro aí. gente? Nunca Como ouvi não? falar, não é do meu tempo. Irmãos Laudrup. Não fiquei sabendo de quando ele fez um gol no Brasil e deitou assim, ó, em campo com a mãozinha na cabeça assim. Não sei do que você está falando, tá? Ô, Tanguy, é difícil, cara. E depois tem Cadê? França e Austrália. Rapaz, a França tá numa bagaceira também que eu vou te contar, cara. Metade do time foi cortado, Benzema cortado. Tá realmente uma maravilha. Essa Copa tá meio amaldiçoada, viu, Daniel? A galera toda cortada aí, cara. Os Mané irmãos no jogo Laudrup. hoje. É isso. Quantas pessoas? 249 pessoas ouvindo a gente falar groselha aqui, cara. Cristiano Romão comprou selo. Isabela Setúbal comprou Isabela selo também. Setúbal. É isso. Tô botando se eu comprei, se eu completei o álbum da Copa. Cara, o Daniel disse que começou a colecionar. Nunca vi. Nunca apareceu com figurinha para trocar. Faltam poucas para mim, mas tá esperando. Tô precisando aí de, né, troca. De uma ajuda, de uma É troca. uma ajuda. Porque senão. A troca é uma coisa importante, né, cara? É uma coisa É, importante. é isso. O, Apostando na França no bom. Não, Chile, é capaz até de ganhar amanhã. Você apostou para ganhar a Copa? Aí você apostou mal, porque não tá com isso tudo, não. rapaz. Não tá com isso tudo, não. Hoje vai ter Polônia sem freio, tá aqui. É importante saber isso. Polônia, mas sem Hoje não freio tem não. oligarca, não, porque o negócio deu uma arrefecida. Os oligarcas estão bem comportados, Estão ninguém morreu comportados, né? hoje. Ninguém morreu hoje, né? Então isso acaba sendo algo positivo. Já é um avanço. Você quer começar, professor? Como é que você está aí, cara? De Por horário? favor, Como é que você vamos está? lá. É Tá bom? 296 Começar? hoje o dia? 296. Então vamos 296, lá. não. 396, professor. Por favor, 396. você não tira sem bate-papo nosso, não. Que dá um trabalho da porra fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos começar. Aí. Gravando, teste, 1, 2. Beleza. Quando quiser, professor, vambora. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 396. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit, são exatamente 22 horas e 10 minutos da segunda-feira, 21 de novembro de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. Tanguy, nesse dia em que agora é para valer. Agora temos Copa do Mundo, a Copa começou, não se fala sobre outra coisa. Aliás, eu quero repercutir números econômicos sobre essa Copa do Catar que está dando o que falar. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel, vamos lá. Pô, a gente passa um tempão esperando pela Copa do Mundo, né, cara? E aí vamos esperar aí que
a Copa seja à altura da expectativa, apesar do Catar. Não tem jeito, né? Acho que é sempre o ponto a ser levantado. Que lugarzinho para fazer a Copa, viu, Daniel? Fizeram a abertura cheia de mensagem de inclusão. Ô, Catar, para cima de mim, mensagem de inclusão na abertura da Copa, não tem nenhuma condição. E aí, Daniel, eu acho que a única coisa que sustenta isso aí mesmo é grana, né? Eu queria que você me contasse aí, cara, como é que tá? O pessoal fez o cheque aí de quanto para movimentar essa Copa aí? Me conta. Porto Gui é uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi. A Copa do Catar custou inacreditáveis 229 bilhões de dólares. Não estou falando de 229 bilhões de reais, que já seria muito dinheiro. Estou falando de 229 bilhões de dólares. É claro que nessa bufunfa nós temos a construção de 7 novos estádios, conexão de metrô aos estádios, aeroportos, hospitais, hotéis, shopping centers, toda uma infraestrutura para receber os torcedores. Só para a gente ter uma ideia de comparação, a Copa mais cara anterior havia sido a Copa do Brasil. Né? A Copa da Rússia de 2018 tinha sido mais barata, tinha sido ali na casa de 11,6, quase 12 bilhões de dólares. E a Copa do Brasil de 2014 havia custado 15 bilhões de dólares. Então, não perca a conta. A Copa no Brasil em 2014 custou 15 bilhões de dólares, a Copa na Rússia algo em torno de 11 a 12 e a do Catar está custando apenas 229 bilhões de dólares. Claro, a gente está falando de um torneio que os estádios têm que ser climatizados, e você teve ali toda uma série de investimentos, inclusive trazendo mão de obra do exterior, mão de obra onde você tem uma série de acusações de trabalho análogo à escravidão, com um número de mortes, inclusive, de acidentes de trabalho durante esse processo de construção absolutamente fora da curva. E lembrando sempre que a escolha do Catar esteve envolvida no FIFA Gate. Né? O FIFA Gate foi aquele escândalo que estourou no ano de 2015, onde você teve ali acusações bastante graves, bastante sérias, a esquemas de corrupção dentro da FIFA. O Catar é a primeira seleção anfitriã a ser derrotada no seu jogo de estreia, o que já mostra que é um país irrelevante do ponto de vista esportivo, absolutamente fraco em termos de imagem internacional, que tem trazido aí uma série de confusões. A FIFA tem se esforçado nos últimos anos para se mostrar como uma instituição da inclusão, uma instituição que está tornando o mundo o lugar melhor, e o Catar não é exatamente o melhor momento, o melhor lugar para você estar associando a sua imagem, você FIFA. Enfim, Tagui. Agora, é impressionante que a FIFA deve ter lucro, né? A FIFA, nessa brincadeira toda, mesmo com essas despesas absolutamente impressionantes, deve ter um lucro aí no torneio de algo em torno de 3 bilhões de dólares, algo que dá para comprar um leitinho para as crianças, dá para, né, você pagar ali a conta de luz, pagar a conta de gás da sua residência, que está bastante cara na Europa nesse momento por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas, Tanguy, é difícil realmente explicar a lógica de ter uma Copa no Catar, a não ser através da grana, através de motivações absolutamente econômicas e toda a grana que circula em volta do evento. Pois é, Daniel, meu comentário sobre isso era exatamente esse. É difícil explicar do ponto de vista esportivo, do ponto de vista da audiência, né? A galera que vai lá para assistir Copa do Mundo e não tem uma cervejinha para tomar, essa parte realmente é complicada. Uma quebra de Agora, contrato, né, Tanguy? Impressionante. pois é, uma quebra de contrato, eles estão dispostos a arcar com isso e paciência, né? Agora, Daniel, hoje a gente teve um anúncio de um acordo, só para a gente ter uma noção do que está envolvido, né? Essa Copa do Mundo é uma Copa do Mundo, como, assim, como vários outros eventos esportivos, né? Várias outras Copas do Mundo, que tem um fundo econômico e geopolítico absolutamente impressionante. Hoje foi anunciado um acordo, Daniel, envolvendo a Qatar Energy e a Sinopec, que são as empresas estatais do Catar e da China, né, de gás natural, que vai garantir o abastecimento por parte do Catar para a China de gás natural liquefeito, né, o chamado GNL, para os próximos 27 anos, Daniel. Coisa boa, hein? É o contrato mais longo da história para gás natural liquefeito. Contrato de energia já teve, contratos longos e tal. Agora, 27 anos de garantia
de abastecimento do Catar para a China, que é um estado que consome muito gás natural, é um negócio inacreditável. Você já movimenta uma quantidade de dinheiro para o futuro, tanto para o Catar quanto para a China, que é um negócio inacreditável. E aí, Daniel, isso me coloca muito para pensar que o Catar, quando ele fecha um contrato como esse, ele tem a expectativa, inclusive, de fechar outros contratos com outras empresas chinesas e com países europeus também. Esse gás natural liquefeito, aliás, é uma característica que o Catar tem. O Catar é um dos grandes produtores de gás natural. E é um país que desenvolveu a tecnologia também, né, junto com outros países, mas, enfim, é um país que investiu muito nessa tecnologia de pegar o gás natural, conseguir liquefazê-lo, não sei se o termo é esse, enfim, torná-lo líquido para poder transportá-lo. Então, isso aqui é algo que o Catar tem como uma vantagem estratégica muito grande. E o cenário atual de Copa do Mundo, visibilidade do Catar e de guerra na Rússia e na Ucrânia, ou seja, você tem uma crise aí no abastecimento energético, acaba deixando uma sombra para o futuro, né, Daniel? Acaba determinando uma série de tendências para o futuro. 27 anos, gente, é muito tempo. 27 anos é um baita de um contrato. Aí você fala, mas o Catar está gastando 220 e tantos bilhões de dólares para fazer a Copa do Mundo. Sim, mas quando você pensa na colocação do Catar, no posicionamento do Catar no mundo daqui para frente, é algo que é absolutamente diferente. Você imagina a quantidade de contratos que vem daqui para frente, né, e que acaba estabelecendo um novo posicionamento do Catar no longo prazo. Além de se tornar um país mais conhecido, um país mais relevante, um país que vai ter mais voz. Ora, o Al Thani, né, que é, enfim, é o cara que manda no Catar, ele sai dessa Copa do Mundo muito mais conhecido do que ele nunca sonhou em ser em momentos anteriores. Então, na prática, a gente olhar para esses dados não é olhar apenas por elemento esportivo, é olhar para geopolítico, posicionamento econômico que o Catar acaba tendo no mundo daqui para frente, né, Daniel? Lembrando que nesse ano de 2022, Tanguy, o Catar passou a receber uma quantidade inacreditável de visitantes justamente pedindo contratos de gás liquefeito. Acho que o melhor exemplo foi o exemplo da Alemanha. A Alemanha, sim. Alemanha foi um dos primeiros países que nesse ano de 2022 bateu a porta do Catar dizendo: e aí, estava querendo comprar um gás aí, um gás liquefeito, soube que você é um bom fornecedor, soube que você tem para vender, pelo amor de Deus, vende para mim, porque eu não tenho mais a Rússia como um fornecedor confiável. Lembrando que essa é uma característica, uma particularidade do Catar dentro da região. Ele é muito forte na questão do gás natural. Lembrando que o Catar é uma penínsulazinha, né, ali saindo da Arábia Saudita, dentro do Golfo Pérsico, indo em direção ao território do Irã, o que, aliás, é um elemento que explica ali que o Catar está sempre pisando em ovos. De um lado ele tem a Arábia Saudita, do outro lado ele tem o Irã, e tenta manter um relacionamento bom com os dois inimigos. A gente pode colocar nesses termos, né? Arábia Saudita e Irã acabam sendo dois inimigos. E, aliás, Daniel, já que você puxou o Irã, né, lembrando que a gente está gravando esse podcast aqui, nesse episódio, na noite da segunda-feira, e hoje nós tivemos o jogo entre Inglaterra e Irã. Aliás, um jogo muito carregado com história, né? A gente tem aí umas situações meio escabrosas na história. Falei sobre isso no Twitter. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Não vou desenvolver isso muito aqui. Mas, enfim, o Irã perdeu o jogo por 6-2, né? Uma baita goleada por parte da Inglaterra. Mas uma coisa que chamou a atenção antes do jogo, Daniel, os jogadores iranianos não cantaram o hino nacional. E aí você pode falar assim, não cantaram o nacional porque estavam concentrados, porque, sei lá, não quiseram cantar. E não, eles não cantaram por um motivo claro, né? Por conta do apoio às manifestações que estão acontecendo no Irã desde setembro, depois da morte da curda Mahsa Amini, que morreu, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, morreu por não estar usando o véu corretamente. A polícia da moralidade apreendeu, bateu nela, ela entrou em coma e morreu alguns dias depois. Então, desde então, Daniel, existe uma grande discussão na sociedade iraniana sobre o posicionamento dos atletas. Atletas, inclusive, de outras modalidades já tinham tomado a atitude de não cantar o hino nacional. Isso aconteceu com atletas de basquete e com atletas do polo aquático. E os Atletas jogadores que tiraram véu também, né, Tanguy? que tiraram o véu, a gente falou sobre isso aqui, inclusive, uma atleta da escalada, por exemplo, que competiu sem o véu e acabou sendo levada para o Irã mais cedo do que estava esperando. Ela estava na Coreia do Sul. E aí, Daniel, os jogadores da seleção de futebol já tinham dado declarações antes, vocalizadas pelo capitão do time, dizendo que a decisão de cantar ou não o hino seria uma decisão coletiva. Ou seja, não foram decisões individuais. Coletivamente,
eles optaram por não cantarem o hino. Aliás, em outros momentos, Daniel, jogadores da própria seleção de futebol chegaram a usar jaquetas pretas, né? Agasalhos pretos por cima do uniforme do país, para esconder as cores do país. É também uma manifestação. E há pouco tempo, Daniel, antes deles irem para o Catar, chegou a haver um encontro da delegação dos jogadores, né, enfim, que foram para a Copa do Mundo, que iam para a Copa do Mundo, os convocados, com o presidente do país, o Ibrahim Raisi. Eles se encontraram com o presidente, algo meio protocolar, encontrar com o presidente antes de ir para uma competição importante. E isso gerou uma repercussão péssima em torno do time, né? Em torno da delegação. As pessoas protestaram, queimaram camisa do time e tal. Então, é importante notar que a gente está falando aqui sobre um ato deliberado, né? Então, o que um zagueiro do time, né, que é o Ersan Safi, o que ele disse foi: os manifestantes precisam saber que estamos com eles. Foi o único que falou abertamente sobre o assunto, mas é sempre importante notar, né, Daniel, que futebol nunca é só futebol. O futebol ele sempre tem uma série de elementos envolvidos e, aliás, fica aí o convite. Quem quiser saber mais sobre isso, a gente está dando um curso nesse momento, lá no Petit Cursos, sobre Copas do Mundo. Tá? Então, acessa lá, petcursos.com.br. Assim, um curso fascinante de dar, eu estou adorando preparar as aulas, falando exatamente sobre a dimensão política, econômica, cultural das Copas do Mundo. Nunca podemos entender a Copa do Mundo, ou futebol de uma forma geral, apenas como um evento de gente chutando bola, né? É algo que vai muito além disso, e, portanto, esse é um aspecto que eu acho fundamental que a gente olhe para essa Copa do Mundo, ainda mais quando a gente fala sobre uma Copa do Mundo no Catar, já não é algo que a gente possa esvaziar de sentido político, econômico e cultural e social, né, Daniel? Pois é, Tanguy, lembrando que tem uma aula gratuita sobre como a Copa do Mundo virou uma máquina de ganhar dinheiro, uma máquina de fazer dinheiro. Está disponível lá no YouTube do Petit Jornal. Aliás, assine o YouTube do Petit Jornal. Temos lá várias aulas gratuitas que acabam sendo, inclusive, uma prévia do que é visto no streaming de atualidades do Petit Jornal, que é o petcursos.com.br. A gente fala, inclusive, desse processo de transição que aconteceu na FIFA, processo de transição de uma organização bastante amadora para uma organização muito focada na geração de caixa, na geração de recursos. E para explicar isso, precisa falar de economia e de geopolítica. Tanto nessa aula gratuita quanto no curso do petcursos.com.br, mesmo que você não goste de futebol, o futebol acaba sendo incontornável como aspecto de geopolítica e como aspecto de geoeconomia, ou melhor, de economia, e é nisso que a gente está focado quando faz a análise. Agora, tem que falando ainda de Oriente Médio, ainda de petróleo, no dia de hoje nós tivemos uma confusão no mercado de petróleo, uma vez que o Wall Street Journal, que é um jornalão norte-americano bastante conhecido, com uma reputação muito sólida, informou nessa segunda-feira que havia ali a perspectiva de um aumento na produção de 500 mil barris por dia por parte da OPEP+, a partir da próxima reunião que vai acontecer no dia 4 de dezembro. Quer dizer, na próxima reunião da OPEP+, no início de dezembro, nós teríamos aí uma decisão de aumentar a produção em algo em torno de 500 mil barris por dia, e a Arábia Saudita seria fundamental nesse processo de decisão de aumentar a produção, e em parte isso poderia ser explicado por uma pressão dos Estados Unidos. Há um distanciamento, há um estremecimento entre Estados Unidos e Arábia Saudita nas últimas semanas, e a Arábia Saudita daria, assim, uma resposta e um gesto de boa-fé, um gesto de amizade em relação aos Estados Unidos. Pois bem, tivemos uma rápida negativa no próprio dia de hoje da Arábia Saudita. A Arábia Saudita se pronunciou através do seu ministro da Energia, que é o príncipe Abdulaziz bin Salman. Rapaz, ele é primo do MBS? Deve ser, né? O mesmo sobrenome. Família grande, né, cara? É, muita gente, né, cara? Muita gente empregada lá na Arábia Saudita, dentro, ainda mais do contexto do petróleo, que é absolutamente central do ponto de vista arrecadatório, do ponto de vista da atividade econômica do país. Pois bem, o senhor Abdulaziz bin Salman, ele disse o seguinte, abre aspas, é sabido que a OPEP+ não discute nenhuma decisão antes da reunião, fecha aspas. Ô, seu Abdulaziz, não mete essa, né? Pra cima da gente.
Ah, antes da reunião ninguém fala nada. Antes da reunião ninguém decide. Antes da reunião tem nenhuma sinalização. A gente sabe que quando acontece a reunião da OPEP+, a decisão já está tomada, o seu Abdulaziz Bin Salman, É, tem acima de nós. aquele grupinho do É, WhatsApp que já combinou tudo antes, né? tem que. Tem uma frase maravilhosa do Tancredo Neves, né, um político brasileiro, que ele dizia: Eu jamais entro numa reunião em que a decisão já não está tomada. Não faz nenhum sentido. Eu não entro em reuniões que a decisão não é conhecida e já não foi tomada. E é exatamente o que acontece também na OPEP+. Então não mete essa, seu Bin Salman, primo do nosso MBS. É claro que isso está sendo discutido, o que não significa dizer de forma alguma que a decisão será essa. Existe aí uma grande expectativa, o mercado do petróleo caiu hoje, o preço do petróleo caiu hoje diante dessa informação e da expectativa de aumento da produção. Depois a Arábia Saudita negou, aí o petróleo passou a não cair tanto. Enfim, existe uma grande tensão no mercado de energia internacional nesse ano de 2022. A OPEP+ poderia dar uma contribuída, aumentando a produção para diminuir a inflação, para abrir espaço para um crescimento econômico um pouco mais forte, um pouco mais veloz, mas a OPEP+ está fazendo aí muito, está criando muita dificuldade, né? A OPEP+, lembrando que o mais envolve países como a Rússia, que tem estado bastante articulados com membros da OPEP, membros tradicionais, liderados aí pela Arábia Saudita. E maravilha. Quem deve estar bolado com isso são os Estados Unidos, né? Que ficam de olho aí no preço da energia, enfim, algo que para o Biden particularmente é bastante sensível. Lembrando que ele não foi tão mal assim nas eleições de meio de mandato, mas ainda assim é sempre um elemento que pode prejudicar bastante a popularidade do governo dele. Daniel, você se lembra que na quinta-feira, última vez que a gente gravou aqui, eu falei sobre a ligação lindíssima, lindíssima, linda, lindíssima, entre Benjamin Netanyahu e Recep Tayyip Erdogan. Emocionante. Emocionante, emocionante. Tenho certeza que todo mundo que ouviu ficou tocado. Um botou música para o outro cantou, né? Erdogan cantando Steve Wonder. I just called to say I love Você you. inventou essa pauta? Cara, eu não inventei, Talvez. Daniel. Não Talvez você tenha inventei, não inventado inventei. essa pauta. Talvez eu tenha passado à frente uma informação que quem deu foi o Haaretz. Veja bem, não fui eu que inventei pauta nenhuma. Se foi inventado, foi no Haaretz. E, aliás, parabéns para o Haaretz, tá? Se isso foi inventado, porra, que pauta boa. E aí, Daniel, o que eu queria trazer hoje é que a Se a Copa do Mundo... versão é melhor que a realidade, azar da realidade, né? Fiquemos com a versão, claro. Mais uma vez, tá, gente? Eu trouxe aquela pauta lá, o Haaretz que falou, assim, eu até deixei isso bastante claro. Mas o Erdogan, Daniel, está mais solto que arroz de vó. O Erdogan, Daniel, eu acho que ele chegou no ponto da vida dele que ele não quer ficar arrumando briga com os outros, Daniel, ele quer agora fechar determinados capítulos. Ele estava 9 anos brigado com o Netanyahu. Não dava uma ligação, não mandava um WhatsApp, não dava um aceno. Resolveu ligar, resolveu cantar musiquinha no telefone. E aí, Daniel, na abertura da Copa do Mundo do Catar, olha que momento bonito, Daniel, aquele momento ali de congraçamento, aquele momento de todo mundo unido, Erdogan resolveu fazer um aceno ao senhor Fatah al-Sisi, presidente do Egito. É verdade, eu te juro. Lembrando, Daniel, as relações estão estremecidas entre os dois desde que o Sisi é presidente, desde o ano 2013. Lembrando que o Sisi ele assumiu a presidência dando um golpe no camarada da Irmandade Muçulmana, não que era pode Mohamed ser, Morsi. rapaz. O presidente da COP27 é um golpista, rapaz. Você não pode estar me dizendo isso. Você está jogando essa informação para criar tumulto. Essa informação não é real. Eu posso estar inventando essas coisas, mas o fato, Daniel, é que o presidente do Egito, logo depois da Primavera Árabe, foi o Mohamed Morsi. Ele permaneceu na presidência entre 2012 e 2013. E a Turquia tem uma relação muito próxima com a Irmandade Muçulmana de uma forma geral. E o Egito, né, particularmente o Sisi, odeia a Irmandade Muçulmana. Tanto é que ele deu o golpe, derrubou, tirou do poder o Mohamed Morsi, que acabou falecendo na prisão. Essas coisas acontecem, né, Daniel? Para manter um Estado laico, né, cara? Isso para uma manter o Estado característica laico. forte ali na região. Países como o Egito têm nos militares a preservação do Estado laico. Aliás, em parte, a Turquia também foi assim durante bastante tempo, né? Já foi. E aí, Daniel, desde que o Sisi é presidente, Egito de um lado, Turquia do outro. Os dois não se falam, não se bicam, eles meio que se toleram e tal. Ao longo das últimas semanas, no entanto, Daniel, a gente vem tendo alguns movimentos curiosos do Erdogan no sentido de tentar buscar uma certa aproximação
ao Egito. Então, por exemplo, há pouco tempo, aliás, não vou nem falar algumas semanas, tá? Isso vem desde o ano passado, que ele vem, de uma certa maneira, sinalizando algum tipo de aproximação. Você tem, por exemplo, dissidentes egípcios que estão na Turquia, que são opositores ao governo do Sisi e que estão na Turquia. No ano passado, Daniel, ele falou assim, olha, eu gostaria que vocês maneirassem um pouco, né, dessa uma atenuada aí nas críticas ao Egito. A gente não tem nada a ver com isso, isso é um problema de vocês com o país. A partir do que vocês estão aqui, críticas muito duras podem ser entendidas como anuência da Turquia, veja bem, não é o nosso objetivo. Semana passada, agora sim, é semana passada mesmo, a Turquia prendeu um dissidente egípcio. Um cara que era muito crítico ao Sisi, a Turquia foi lá e prendeu o camarada. E aí, Daniel, agora, na abertura da Copa do Mundo, os dois se encontraram, apertaram as mãos, foi o primeiro encontro presencial dos dois, nunca tinham se encontrado, e falaram, portanto, meio que em tom de recomeço. Olha, está na hora de recomeçar, as nossas relações entre Turquia e Egito, são relações antigas, estreitas, historicamente importantes, vamos recomeçar, e encontramos, Daniel, um Sisi sorridente. O fato, Daniel, é que a gente nunca pode ignorar o tamanho da habilidade política do Erdogan. Ele está com dificuldades políticas internas. Ano que vem tem eleição na Turquia. A popularidade dele não anda boa, mas o Erdogan é um daqueles caras que você não duvida. O Erdogan é um daqueles caras que é bom ficar de olho. Então ele vem tendo movimentações aí no sentido de se aproximar de países que até pouco tempo tinham líderes que eram desafetos, e, portanto, isso começa a criar, volta a criar uma base regional bastante importante para o Erdogan. Erdogan, portanto, Daniel, mais solto que arroz de vó. Olho nele, porque o bicho é brabo, tá? Até porque na economia a Turquia não vai bem e o Erdogan tem metido os pés pelas mãos, inclusive com a aceleração do processo inflacionário, com a criação de embaraços e dificuldades para que a Turquia possa atrair investimento estrangeiro e, consequentemente, o Erdogan acaba sendo obrigado a buscar pontes, a buscar conexões em outras áreas, em outras situações, como forma de se manter aí popular, né, Tanguy, na luta por um novo mandato. Tanguy, nós estávamos com saudade dele, o rapaz que é ousado, o rapaz que resolveu gerir o país como se fosse uma startup. É claro que a gente está falando do presidente de El Salvador, o Nayib Bukele. A gente tem falado bastante sobre ele aqui no Petit Jornal. No ano passado, ele resolveu que ele ia tornar o Bitcoin uma das moedas de El Salvador e que El Salvador teria uma parte dos recursos públicos nesse criptoativo, Grande nessa ideia, Daniel. criptomoeda. Uma grande ideia. Recomendado, recomendado, Pois façam. é, É a melhor ainda opção. mais, ainda mais um país como El Salvador, né? Um país como El Salvador, que é um país rico, né? Um país com Grandes reservas. alternativas, grandes reservas e tal. Enfim, naquele momento, o Bitcoin estava em US$ 45.000. A gente está falando algo em torno ali de agosto de 2021. O Bitcoin continuou subindo, chegou a bater US$ 64.000 em novembro. E no atual momento, o Bitcoin está em US$ 15.000. Então ele foi a 64, caiu para 15. Né? Então, no Por cômputo quê? geral, foi de 45 mil para 15 mil. Exatamente, caiu para um Tá. terço, né? Não Caiu sei, para não um é um terço. investimento risco, mas não É, é também grande coisa, né? enfim, mas o nosso amigo Bukele falou que, pô, tem essa não, vou dobrar a aposta, vou comprar mais Bitcoin, porque você sabe como é, né, Tanguy? Quando cai, tem que comprar mais, tem que dobrar a aposta, triplicar a aposta, quadruplicar a aposta, tem tudo para dar certo. Essa Opa. estratégia do nosso amigo Bukele. Eu não sei se todo mundo lembra, a gente chegou a explorar isso aqui no Petit Jornal, que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, virou para o Salvador e falou: pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Não faça isso. Pelo amor de Deus, você vai deixar o país Daniel, muito vulnerável e eu só tal. queria fazer aqui uma dramatização. Quem não está assistindo a gente na live ou não está assistindo a gente no YouTube, o Daniel dramatizou colocando as mãos sobre a cabeça. O Daniel está com os cabelos em pé agora, sinalizando, simbolizando a reação do FMI diante da decisão de El Salvador de bitcoinizar, acabei de inventar essa palavra, e é isso, as reservas internacionais de El Salvador. Então, quando ele comprou ali por volta de setembro de 2021, o Bitcoin estava 45, em novembro bateu 64 e agora está na casa
de 15 mil dólares. É óbvio que isso traz dificuldades e embaraços para o país, mas o seu Nayib Bukele não quer saber, achou que tem que comprar mais, achou que tem que botar mais dinheiro em Bitcoin porque o Bitcoin vai ter futuro. A grande explicação, Tang, para esse derretimento do Bitcoin do ano passado para esse chama-se juro. Juro. O juro nos Estados Unidos subiu feito um foguete ao longo desse ano de 2022 e começou a sobrar menos dinheiro na praça, né? O Fed ligou o aspirador de pó e, consequentemente, a grana que estava indo para o Bitcoin, inflando o valor do Bitcoin, acabou não estando mais disponível. O pessoal preferiu se desfazer de criptoativos, colocar em títulos do Tesouro Americano, ou então colocar em ativos mais rentáveis, dentro aí de um contexto de muita incerteza, de muita imprevisibilidade. Então, o Fed ligou o aspirador de pó, começou a tirar dólares do circuito, tirar dólares do sistema financeiro internacional e, consequentemente, começou a faltar combustível para o Bitcoin. Maravilha. Daniel, podemos falar de Polônia, cara? Vamos nessa. Daniel, você acredita no poder da confiança? Você tem confiança em você, Daniel? As coisas começam a acontecer. E a Polônia está mostrando isso, Daniel. A Polônia vinha dizendo, desde o início da guerra, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, que ela estava disposta a se tornar um dos grandes exércitos da Europa, talvez o maior exército da Europa. E que era para as pessoas confiarem na Polônia. Que a Polônia sabia o que estava fazendo. A Polônia estava avisando sobre o risco da Rússia há muito mais tempo. Era a Polônia e os Bálticos. Né? Estônia, Letônia e Lituânia, os três avisaram, os três falaram, ninguém deu ouvidos e agora a Polônia está com a razão. Pois bem, Daniel, o site americano Politico, que é um site de opinião política muito relevante, né, muito influente nos Estados Unidos, publicou uma matéria hoje dizendo que os Estados Unidos já veem a Polônia como uma das principais potências militares da Europa. Ou seja, aquilo que a Polônia argumentava lá atrás que seria, os Estados Unidos já enxergam dessa maneira. O que é curioso, Daniel, porque, de uma certa maneira, são os Estados Unidos colocando a Polônia num patamar similar ao da Alemanha. A Alemanha, como o grande aliado estratégico dos Estados Unidos na Europa, nesse momento os Estados Unidos enxergam a Polônia em patamar, numa tendência de alta, talvez em breve ultrapassando, inclusive, a importância política e militar, política não, mas principalmente militar, da Alemanha, principalmente por conta da localização geográfica. Né? Assim, a Alemanha está lá na Europa Ocidental, a Polônia não. A Polônia está ali na contenção à Rússia. E aí, Daniel, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, a economia polonesa ao longo do ano de 2022 vinha muito bem, mas dá sinais de cansaço para os próximos meses. Né? Então a tendência é que a Polônia ela tem que fazer um reajuste ali das suas finanças, do seu orçamento e tal, e começou a ver, portanto, um questionamento que tá, beleza, se a Polônia tiver que cortar em algum lugar ou outro, será que isso significa também um corte de gasto militar? E o que a Polônia disse é que não. Vai poder cortar em tudo quanto é área, mas o gasto militar, Daniel, é um gasto que possibilita a Polônia se desenvolver. Não adianta nada eu ter um orçamento super equilibrado e amanhã ser invadido pela Rússia e não ter condições de responder. Então, dados, Daniel, a Polônia, no ano de 2022, ela gastou 2,2% do seu PIB em gastos militares. Né? O seu investimento militar ficou na casa de 2,2% do PIB. Já para o ano de 2023, com corte com tudo, vai chegar a 3%. E a ideia é que nos próximos 5 anos chegue a 5%. Ou seja, Daniel, o ponto, né, da Polônia sem freio de hoje é que a Polônia é sem freio, mas ela está conseguindo convencer os outros de que ser sem freio é o caminho correto numa situação como essa. Então, os Estados Unidos já dão sinalizações de que, sim, a Polônia é uma referência na resistência à Rússia para o cenário contemporâneo. Então, aquela moderação que se espera, não veja bem, tem que ter gasto militar, mas ele tem que ser limitado, né? Toda a responsabilidade fiscal, no caso da Polônia, Daniel, tem isso não. 5% do PIB, gente, é muita coisa e a Polônia não dá demonstrações de que vai recuar desse objetivo. É impressionante, porque ninguém tem 5% do PIB em gasto militar, né, Tanguy? Ainda mais um país com um PIB que não é exatamente tão pequeno assim, como é o caso do PIB polonês.
E para os Estados Unidos é bom, né? Para os Estados Ótimo. Unidos é maravilhoso você ter ali um país grande, bem pertinho da Rússia, com fronteira terrestre com a Rússia, dizendo que vai fazer investimentos militares pesados e vai comprar armas dos Estados Unidos. É Não é isso. maravilhoso isso? É isso Não é aí. maravilhoso? A gente vai poder ampliar as exportações de armas americanas em direção à Polônia e, ao mesmo tempo, vai ter ali uma barreira de contenção à Rússia dentro desse momento onde a Rússia faz uma sinalização expansionista em direção à Ucrânia. Tanguy, dito isso, fica aqui o registro e o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Sem vocês, o nosso projeto não estaria de pé, nós não estaríamos produzindo aqui esse conteúdo. Então fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Fica também o convite para quem ainda não é se tornar apoiador, se tornar apoiadora do Petit. No descritivo desse áudio você vai ver várias alternativas. Você pode apoiar o Petit Jornal através da Aurelo, tem o link da Aurelo no descritivo desse áudio, no descritivo desse vídeo, e aí você faz o apoio recorrente, que é um apoio de qualidade, um apoio muito bacana. Nesse mês, inclusive, de novembro, a Aurelo está dobrando o primeiro apoio dos novos apoiadores. Você pode apoiar o Petit Jornal através do Pix, a chave também está no descritivo, Pix Petit, você faz um Pix para o Petit e acaba sendo uma forma também muito bacana e confortável para apoiar o Petit. Você pode nos apoiar através do Patreon, se você vive no exterior, está no descritivo desse áudio o link, e você pode nos apoiar também através do PicPay. Eu tenho certeza que uma dessas alternativas vai ser confortável para você apoiar o Petit Jornal. Apoie o Petit, apoie o Petit, apoie o Petit Jornal, Tanguy. É isso. E aquele convite sobre o qual a gente já falou ao longo do episódio de hoje, acessa lá o site para conhecer os nossos cursos, o projeto Petit Cursos, petcursos.com.br. Tem um curso muito especial que está sendo dado agora sobre o Copa do Mundo. E lembrando, você não precisa escolher ou esse ou outro. O sistema é de streaming. Ou seja, acessando um curso, né, tornando o Salão do Petit Cursos, você passa a ter acesso a toda uma generosa e muito boa, né, Daniel? Assim, os cursos, tem cursos aí realmente maravilhosos que a gente gosta muito de oferecer, de preparar as aulas e tal, sobre temas, enfim, históricos, contemporâneos, econômicos, enfim, de tudo quanto é jeito, que eu tenho certeza que vai interessar muito a vocês. petcursos.com.br. Daniel, amanhã estamos de volta. Um abraço. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Pronto, coisa boa aqui. Funcionou. Oi, Funcionou chefia. direitinho. Pô, foi ótimo. Gravamos aqui Copa do Mundo. Cara, eu acho que a gente vai ter que fazer o Petit na Copa. Não tem jeito, né, cara? Cara, Petit na você não Copa. sei se reparou, mas o episódio de Já hoje já foi começou. Petit na Copa, né? Já foi Já Petit na Copa. começou. Já Até os começou. 14, 15 minutos ali, cara, a gente falou basicamente de Copa do Mundo, né? É isso. Acho que a gente tem que acompanhar, inclusive, fazendo fofocas. As pessoas pediram isso, cara. Eu achei interessante. O Mas, pessoal tá achando Daniel, a que o linha Petit faz editorial do Petit fofoca. Jornal é não É fazer contra. fofoca, cara. A gente é Pois é, contra. cara. Pô, a gente fala todos os dias, não As queremos pessoas fofoca, não insistem, as pessoas gostamos. insistem, Cara. né, cara? Achando Pessoas que a gente tentam vai desviar fazer a gente do nosso fofoca. foco, sabe? É difícil demais. Eu acho muito triste isso, cara. A Muito Mariana triste. Schettino comprou selo aí, 3 selos. Daniel, fica aí o meu abraço para todo mundo que falou assim: poxa, Tanguy falou que o Erdogan tá mais solto que arroz de vó. Vários relatos aqui de pessoas dizendo que as avós fazem arroz grudento, É tá? Isso é uma verdade. questão geracional, tá? Questão geracional. Durante muito tempo, as únicas pessoas que eram capazes de fazer arroz solto era arroz de vó. Mas aí os filhos não aprenderam. E aí as avós agora estão fazendo arroz empapado. Fica aí minha Por solidariedade quê? a Porque todo arroz mundo. solto envolve uma complexidade, não é isso? Complexidade. É difícil a quantidade de água, quanto de É, refogado que você deixa ali, o calor que está dentro da panela. Então, é uma questão realmente complexa de conseguir fazer o arroz soltinho. É um desafio, realmente um desafio. teve mais gente comprando selos aqui, tem, deixa eu ver. Cara, Durante a live. Aliás, ainda dá para comprar selos, Tanguy? Dá para dá nos pra comprar selo, apoiar? tranquilamente. Tranquilamente. Cara, teve alguém que comprou o selo durante a live, cara. Quem Deixa eu foi? ver se eu acho aqui. Estou procurando também. Ah, Ah, rapaz. não, cara, acho que não. Acho que a gente já agradeceu todo Não? mundo lá nisso. A Margarida Góes. Margarida Góes Margarida Oliveira Góes. comprou Obrigado, selo. Margarida. Muito obrigado. Pessoal, é isso. Amanhã. Pô, amanhã tem bastante assunto pra Copa, né, cara? Amanhã tem muita Copa.
Não, mas o dia mais importante é quinta-feira. Amanhã tem um joguinho bem furreco. Mas, enfim, amanhã tem Argentina, e Arábia Saudita, tem França e Austrália. O jogo da tarde, realmente, vou te contar, cara. Dinamarca, jogo do meio. Dinamarca e Tunísia, México e Polônia. Meu amigo, vou te contar uma coisa, viu? Esse que dá, cara, porque a FIFA agora, o Santini lá, a gente falou sobre isso na aula gratuita. Agora ele quer botar 48 seleções, cara. Imagina o Santino jogo. não, Daniel. Infantino. Pelo amor de Deus, Santino é o Infantino. filho do Poderoso Chefão, cara. Ai, É o Sonic. Infantino, Gianni Infantino. Daniel começa a batizar as pessoas de novo. É, o Santino. É Agora, isso. Pois é, a próxima Copa. A próxima Copa tem 48 seleções. imagina a qualidade dos jogos com 48 seleções, cara. 48 Imagina o que seleções. não vai aparecer de jogo bacana pra gente assistir. Enfim. É isso. Beleza. Daniel, Valeu, fui. gente. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau.